Santoro, deixa eu te fazer. Deixa eu começar com uma pergunta óbvia, que é o seguinte: uma das possibilidades que muita gente está aventando, pelo menos eu estou lendo aí o que eu costumo fazer, né? A imprensa econômica britânica, Economist, Financial Times, etc. E o que eles estão dizendo na Europa, ou pelo menos esses liberais europeus, o que eles estão dizendo é o seguinte: a tendência desse jogo é que o fluxo de comércio mundial apanha um pouco, mas ele retoma meio que isolando um dos nós, que é os Estados Unidos. Vai haver muito menos negócio de e para os Estados Unidos. Mas o resto do mundo segue como vinha seguindo. E quem tem muito a ganhar nesse jogo são os chineses, porque, afinal de contas, quem consegue vender produtos de tecnologia e tal, o principal competidor americano é a China. A sua impressão é essa, de que o principal vencedor dessa guerra disputada ou declarada pelo presidente Donald Trump é Xi Jinping? Eu tenho uma visão mais sombria, né, do momento que nós estamos vivendo. O cenário de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo provavelmente vai resultar em perdas para todos os países. E se a gente olhar os paralelos históricos, o momento mais semelhante ao que nós estamos enfrentando agora seria o período entre 1914 e 1945. Né? As guerras mundiais, a Grande Depressão, um período em que houve um fechamento muito grande de uma economia global que tinha se liberalizado muito ao longo do século XIX. E esse período foi absolutamente horripilante em termos econômicos, políticos, né? Tomara que a gente não siga esse mesmo percurso sombrio agora, mas eu estou bastante preocupado com o que pode acontecer. E olhando especificamente a China, ela de fato tem muitas oportunidades de ganhar mercados com essa guerra comercial, sobretudo em países em desenvolvimento, no sudeste da Ásia, na África, na América Latina, mas ela tem muito também a perder com essa guerra. A economia chinesa é muito dependente do comércio exterior. Em torno de 1/3 do PIB chinês está ligado a exportações e importações. E nós temos muitas grandes empresas, inclusive americanas, né, como a Apple, cujas cadeias produtivas se tornaram muito internacionalizadas. Então, elas vão ser profundamente afetadas por esse aumento das tarifas do Trump. Isso é algo que vai ter um impacto negativo não só no consumidor individual nos Estados Unidos, mas também nas empresas, na maneira como elas organizam ali, né, as suas fábricas, os seus fornecedores. Né? Então, muita gente pode perder com isso. É uma política muito errática nos Estados Unidos neste momento. Nós não sabemos o que o Trump vai fazer na semana que vem, no mês que vem. Ele pode recuar de muita coisa que ele anunciou nos últimos dias, né? Mas eu tendo a achar que, pelo menos no aspecto das relações entre a China e os Estados Unidos, de fato vai ser um momento muito protecionista, muito marcado por essas tarifas, por essas retaliações, e que isso vai ter uma permanência, digamos, maior do que as tarifas americanas para o Canadá, ou para a União Europeia, ou para o Japão. Santoro, mas deixa eu entrar um pouco mais nisso. Você estava falando da cadeia que a Apple usa, por exemplo. E eu acho que a Apple é um excelente exemplo, primeiro porque é uma marca, é uma das duas empresas mais valiosas do mundo, junto com a Microsoft, estão disputando ali em valor de mercado. A Apple tomou um tombo, porque é uma empresa de hardware nesses últimos dias, mas a lógica da cadeia da Apple hoje, para você fazer um troço desses aqui, o giroscópio é italiano. O acelerômetro, as pessoas nem sabem que esse troço existe dentro do celular, mas o que faz funcionar são esses troços, né? O acelerômetro é alemão. A lente da câmera é Sony, é chinesa. O vidro é Samsung, é feito na Coreia do Sul. É um bando de peças, o lítio vem da África. Tem peça, e tem tanto produtos, matéria-prima bruta, quanto peças extremamente delicadas que não são compradas na Alemanha ou na Itália ou no Japão ou na Coreia do Sul, isso, aquilo, porque é mais barato. É porque, em muitos casos, é a única
empresa no mundo que faz aquele acelerômetro daquele tamanho, com aquele grau de eficiência. Você não vai criar de um dia para o outro todas essas fábricas dentro dos Estados Unidos. E eu estou falando aqui do iPhone. Se eu tivesse na minha mão com um Samsung Galaxy S20 não sei das quantas, é a mesma coisa. Qualquer celular de ponta, se fosse um Huawei, é a mesma coisa. E eu estou falando de iPhones como eu poderia estar falando de computadores, como eu poderia estar falando de tablets, como eu poderia estar falando de fones de ouvido, como eu poderia estar falando... Quer dizer, um pouco dessa pressão que o presidente Trump está fazendo de fazer uma política de reindustrialização americana, de voltar a ter um mando de fábrica nos Estados Unidos, eles estão, desde o início do governo Biden, tentando implementar uma fábrica de microchips no Arizona. Está há 5 anos, com um bando de engenheiro de Taiwan, com um bando de engenheiro sul-coreano. Os engenheiros orientais só reclamam dos americanos porque são indisciplinados, porque não conseguem fazer isso. E eu não sei se isso é preconceito dos sul-coreanos e dos taiwaneses, com a nossa indisciplina ocidental, com nossos dedos enormes de ocidentais, esse tipo de coisa. Pode ser puro preconceito, ou pode ser simplesmente o fato de que você montar uma fábrica do zero, com esse tipo de componente eletrônico ultra sofisticado, não seja uma coisa que basta você jorrar dinheiro ali, construir o prédio, comprar as máquinas e botar para funcionar. Não é tão simples assim. Isso é um know-how desenvolvido ao longo de décadas. O ponto, na verdade, por que eu estou fazendo essa volta toda? O ponto ao qual eu estou chegando aqui é o seguinte: a lógica da substituição industrial, que foi muito popular na América Latina nos anos 50 e 60, talvez não tenha deixado de ser popular, mas essa é outra discussão, ela cada vez menos tem como se aplicar, porque cada vez mais é muito complexo você implementar determinados tipos de planta. A tecnologia não vai mudar porque alguém decidiu que todas as fábricas têm que ser concentradas no mesmo país. Faz sentido o que eu estou... A minha provocação o Trump não vai conseguir fazer o que ele quer fazer. Se o que ele quer fazer é substituição de indústria. Ele não vai conseguir fazer isso. E, no entanto... São excelentes pontos, Pedro. Eu vou acrescentar algumas camadas de complexidade, continuando no exemplo da Apple e do iPhone, que é excelente, né? Todos esses componentes são transformados no iPhone nas fábricas de uma empresa chamada Foxconn. É uma empresa de Taiwan, cujas maiores plantas estão na China, mas já há alguns anos a Foxconn tem construído fábricas na Índia, em outros países do sul e sudeste da Ásia, até para tentar diminuir essa dependência da política da China. Nos últimos anos também houve um certo conflito da Foxconn com o governo chinês, porque os chineses estão preocupados com essa migração das fábricas. Eles acham que isso pode ser ruim para a própria China. Mas então, ok, mas agora o Trump também colocou uma tarifa muito alta para a Índia, então isso também vai afetar essa estratégia de diversificação da Foxconn. Então, olha que cenário hipercomplexo para as empresas, para os governos, para os consumidores, né? Por isso que eu tenho essa visão de que, no fim, todos iremos perder um pouco ou muito com essa guerra comercial. Então, nós estamos agora num cenário muito diferente do que foi aquele mundo mais pró-globalização, pró-liberalização de comércio dos anos 90, dos anos 2000, né? E que, na verdade, foi um cenário que, em grande medida, permitiu esse extraordinário desenvolvimento econômico de países como a China, como o Vietnã, nos últimos anos também, né? E que agora se sentem muito ameaçados. Então, as tarifas que a China hoje está sofrendo nos Estados Unidos, em média, estão em torno de 65%. Porque, além desse aumento da semana passada, já tinha ocorrido um outro aumento no início do governo Trump, além de outros que vieram lá do primeiro mandato do Trump, né? Então, desde 2017, é só aumento de tarifa. E, dependendo do produto, essas tarifas podem ser ainda mais altas. Por exemplo, carros chineses nos Estados Unidos estão pagando hoje 180% de tarifa. Isso é absurdo. Isso torna esse produto absolutamente inviável do ponto de vista da competição internacional. E o que está acontecendo também nos últimos anos na China?
tanto as empresas chinesas quanto o governo chinês estão investindo muito na promoção das exportações. Então, nesses últimos anos, a economia chinesa tem crescido na base dos 5% ao ano. Mas no ano passado, as exportações chinesas cresceram incríveis 17%. Em 2023, foram 13%. Estão crescendo muito acima do PIB chinês. Então, as empresas chinesas estão com uma capacidade exportadora extraordinária. E se esse mercado americano, de fato, ficar inviabilizado por conta de tarifas muito altas, essas empresas vão tentar realocar essa produção para outros países. Isso, na verdade, já tem acontecido em áreas, por exemplo, como a indústria siderúrgica. Então, a gente tem visto também, nesses tempos mais recentes, países como os Estados Unidos, ou mesmo como o Brasil, que tem uma ótima relação política com a China, aumentarem as tarifas para os produtos siderúrgicos chineses, né, para tentar também, de alguma maneira, se proteger dessa competição crescente. Isso está acontecendo também com automóveis chineses, né? Os chineses são hoje os maiores produtores e os maiores exportadores de automóveis. Em nichos, por exemplo, como veículos elétricos, viraram os líderes globais. Então, nós estamos assistindo... BYD está por tudo quanto é rua brasileira, né? Exatamente, né? A gente vê aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, a quantidade de carros da BYD. Até conversando com amigos chineses que vieram ao Rio, né, para a cúpula do G20, eles ficaram muito impressionados, né? A BYD está por todas as partes. E a BYD está construindo fábricas de uma estrutura extremamente grandiosa na China, que vão superar, quando ficarem prontas, né, o que hoje são as maiores fábricas de automóveis, que são as fábricas da Volkswagen na Alemanha. Então, para onde a BYD vai vender todos esses veículos? Então, são transformações estruturais muito profundas no comércio internacional, em várias cadeias produtivas globais. E até hoje nós não conhecemos nenhum exemplo de país que tenha se reindustrializado. Isso virou um problema político nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, né? Setores industriais que empregavam muita gente, né? Como indústria automobilística, siderurgia, né? A questão também da mineração ou dos estaleiros, mas nenhum desses países conseguiu, pelo menos até o momento, encontrar uma fórmula, um conjunto de políticas públicas que fossem capazes realmente de promover a reindustrialização. E eu sou muito cético com a possibilidade de que essas políticas que o Trump tem implementando sejam bem-sucedidas nisso. Flávia, você quer falar? Eu quero. Posso? Deve. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor Santoro. Boa tarde, professor Carlos Pereira, Lu, Pedro, todos que nos assistem. A minha pergunta aqui, vou começar com o professor Maurício, que é a seguinte. A gente falou um pouco dessa... do que é o Donald Trump, do que seria uma lógica por trás das ações do Trump, e falou um pouco também das reações da China e da situação da China, mas descolada um pouco da personalidade do seu líder, né, atual e das suas lideranças. E eu queria te ouvir, Maurício, nesses termos um pouco. Primeiro, a gente está tratando de dois países em que, além de serem superpotências, eles estão neste momento com presidentes, com líderes, cuja visão de homem forte é parte importante da construção ali econômica, social e cultural e geopolítica, né? E o Xi Jinping já deu todos os sinais de que não pretende recuar, de que se o Trump vai colocar tarifas assim, ele vai retaliar com tarifas assado. Não é o mesmo caso de Canadá, de México, que precisaram ir à mesa de negócios, né, e tentar encontrar meio termo. Eu queria que você falasse um pouco desse líder, do que você entende que pode ser a reação dele. Até aqui a gente já viu que ele não parece querer recuar. E também de como os cidadãos chineses entendem a postura dele, de talvez não ceder, de ter uma postura combativa nesse sentido. É uma ótima pergunta, Flávia, e eu vou ampliar ela um pouquinho. Eu vou falar não só do Xi Jinping, mas do que hoje é a cúpula do governo na China.
Então, o Xi Jinping, o ministro da Fazenda, o ministro do Comércio, o ministro das Relações Exteriores, o presidente do Banco Central, todos eles têm um perfil muito homogêneo, muito parecido. Eles são homens na faixa dos 60, 70 anos e começaram as suas carreiras políticas nos anos 80 ou 90, passaram por vários cargos nas diversas províncias e cidades chinesas até chegar na cúpula do poder em Pequim. Então, eles têm uma visão de mundo muito parecida e que basicamente significa tornar a China novamente uma grande potência. São muito nacionalistas, né? Esses ministros chegaram agora também nos seus postos, né, na década atual de 2020, então eles são protegidos políticos do Xi Jinping, são seus aliados, né, porque o Xi Jinping é o presidente mais centralizador que a China tem nos últimos 30 anos. Né? Então ele remodelou a cúpula do governo chinês e ela ficou uma cúpula também muito menos propensa ao dissenso. Né? O debate interno ficou muito mais restrito do que ele era, por exemplo, na década de 90, na década de 2000, onde havia mais vozes dissuantes. Então, é uma cúpula que tem um certo consenso político de que eles precisam enfrentar o Donald Trump. E que tem visto também esse governo Trump abrindo uma série de oportunidades para o governo chinês, sobretudo em termos do acesso ao mercado em países em desenvolvimento. Então, enquanto os Estados Unidos estão aumentando as suas tarifas para a Ásia, para a América Latina, os chineses, em grande medida, estão assinando acordos comerciais, sobretudo na Ásia, liberalizando o comércio, né, tornando o acesso desses países mais fácil ao mercado consumidor chinês. Então, tem aí uma visão de mundo muito bem definida. Mas existem também problemas muito profundos na economia chinesa que não se resolvem facilmente. Um deles é essa dependência muito grande do comércio exterior, sobretudo das exportações para os países desenvolvidos. Então, qual seria a melhor maneira de reduzir essa dependência? Seria aumentando o peso do consumo interno chinês no PIB. Então, por que eu digo isso? Se a gente olhar os países da OCDE, os países desenvolvidos, a média do consumo do PIB é entre 60% e 70%. Mesmo no Brasil, que não é um país desenvolvido, ela está em torno disso também. Na China, está hoje por volta dos 40%. E isso porque o governo chinês tem feito um grande esforço de aumentar, né, o consumo dentro do país. E não é simples mexer nessa forma. Isso significaria a necessidade de uma distribuição de renda que mexeria em interesses econômicos muito profundos na China. Então, vou dar um exemplo, né? E aí até aproveitar para fazer uma certa crítica a uma visão que nós temos hoje da China no Brasil, e sobretudo na esquerda, costuma ser uma visão muito romântica e muito idealizada, de que a China é um país mais desenvolvido do que ela de fato é. Então, a renda chinesa hoje é um pouco maior do que a renda brasileira. Ela é menor do que a, por exemplo, um país latino-americano como o Chile. E se a gente olhar a aposentadoria, aí é um problema social muito grave. Por exemplo, o governo chinês acabou de aumentar a aposentadoria mínima no país, justamente porque entendia que era um problema social e econômico sério. Bom, como é que foi esse aumento? Ela passou de $17 para 20. A aposentadoria mínima na China hoje é $20, né? Então, pouco menos aí de R$120. É claro que um idoso chinês não consegue se manter com esse valor. E essa aposentadoria não foi pensada para isso. Ela foi pensada num cenário em que quem realmente sustentava os idosos na China eram os seus 4 a 5 filhos. Porque esse era o padrão da família chinesa nos anos 70, nos anos 80. Não é mais assim. A China é um país hoje que está envelhecendo muito rapidamente e com uma estrutura de família muito parecida hoje com as famílias brasileiras. Os casais têm, em média, um filho. Essa estrutura não vai se sustentar no futuro próximo. Vai haver uma crise muito grande da previdência chinesa. Então, a China tem pela frente algumas decisões políticas muito difíceis, né, que vão impactar na economia. Numa guerra comercial global com os Estados Unidos, não é nem de longe o que a China precisa nesse momento, né? Tem um cenário também regional de disputas no Mar do Sul da China, das disputas com Taiwan,
que podem degenerar numa guerra nos próximos anos. Imagina os impactos disso para a economia chinesa ou para a economia global. Então, existe um certo cenário de apreensão hoje entre os cidadãos chineses. E alguns eventos fechados que eu participei, com economistas chineses, né, com gente do mundo da política, eles todos estão muito preocupados com a crise imobiliária, de como é difícil sair dessa crise, e todos eles também muito críticos dos pacotes de ajuda econômica que o governo chinês implementou na década atual. E eles me diziam que esses pacotes são importantes, mas que eles não têm sido suficientes para fazer a economia chinesa voltar a crescer para aquele patamar extraordinário dos anos 2000, dos anos 90, que talvez hoje seja um sonho impossível, né? É um outro cenário na China, é um outro cenário global, né? Mas é claro que é uma geração que ficou muito marcada por essas experiências do país crescer 10% ao ano. E por outro lado, Maurício, talvez, desculpa, se a gente analisar essa mesma linha de interpretação que você estava desenvolvendo, muito boa, por sinal, comparado isso com os Estados Unidos têm certas vantagens comparadas com a China, né? Tem uma classe média muito mais vigorosa, uma sociedade democrática, uma sociedade, uma imprensa livre, mecanismos de proteção social mais robustos nesse sentido. Então, a sensação que eu tenho é que talvez, eu queria ouvir da tua interpretação, é que os Estados Unidos estariam supostamente mais bem preparados para segurar um conflito dessa natureza do que a China, né? Por outro lado, professor Carlos, se eu puder só introjetar na tua pergunta, lógico, a gente tem um senso comum com relação, que eu não sei se sustenta, e o professor Santoro pode me ajudar a desmistificar se for o caso, mas inclusive alguns analistas americanos andaram falando algo nessa linha, que o povo chinês é mais preparado a lidar com momentos de crise, de sacrifício em nome da nação, de se colocar dispostos a... Não, se é em nome da nação, do projeto, a gente topa essa empreitada. Então, queria só colocar esse contraponto para a tua análise. Olha, são excelentes perguntas. Acho que o Carlos intuiu muito bem o que é a minha visão sobre os Estados Unidos, né? Sem dúvida, os Estados Unidos estão passando por dificuldades muito grandes, por crises muito profundas, em termos do aumento da desigualdade, né? De uma dificuldade da nova geração de americanos ter aquele padrão de vida que os seus pais tiveram. Mas eu não sou, de modo algum, alguém que acredita que os Estados Unidos estão num declínio inexorável. A sociedade americana é muito dinâmica, ela tem uma vibração, uma capacidade de atrair talentos, de nutrir talentos, é alguma coisa muito admirável. E eu acredito que em algum momento vão acontecer reformas políticas e sociais significativas nos Estados Unidos, né, porque essas mudanças são necessárias, e o país vai voltar a crescer. Também existem muitas coisas que eu admiro no povo chinês, uma ética de trabalho fenomenal, né? Além de ser um país que tem uma história de milhares de anos, uma cultura muito rica, muito bonita. Né? Mas o que eu vejo hoje na China? Existe um certo conflito de gerações no país entre quem tem hoje por volta dos seus 20, 30 anos, que são chineses que já viveram na era da reforma, da abertura econômica, já tiveram um padrão de vida melhor, né? Mais ou menos ali um padrão de classe média, em contraste com os seus pais ou com os seus avós, que viveram situações de pobreza extrema, de dificuldades muito grandes no dia a dia, até mesmo fome, né? Quer dizer, aquela China trágica dos anos 60, 50. E essa geração mais jovem dos chineses tem uma relação diferente com o mundo do trabalho, com essa ética do sacrifício. Então, é uma geração que, em grande medida, quer hoje desfrutar dessas riquezas materiais que a China conquistou de maneira tão árdua ao longo dos últimos anos. E os seus pais, seus avós acham que é todo mundo preguiçoso, né? Que essa geração não quer nada com nada, né? Tem um conflito muito interessante ali. Como a gente tem, na verdade, eu acho que isso é quase universal, né? Dentro de famílias em qualquer parte do mundo, né? Aquela ideia do avô trabalhador, né? Que ascendeu da pobreza, o pai que viveu já num certo conforto, e os filhos que estão dilapidando a fortuna da família. Então, tem algo semelhante acontecendo hoje na China. Os chineses têm uma expressão que eles usam muito,
que é comer amargo, né? E que é basicamente a necessidade das pessoas enfrentarem as dificuldades da vida, de lidarem com aquilo que existe de complicado no cotidiano. E os chineses se orgulham muito dessa capacidade de comer amargo, né? Santoro, mas até onde eles engolem isso? Eu tenho Por exemplo, se houver uma recessão na China, ou se esse crescimento econômico cair para um patamar muito baixo, digamos 1%, 2%, como é que vão ser essas dificuldades? Porque mesmo com esse crescimento de 5% da década atual, os problemas sociais estão piorando. O desemprego entre jovens, por exemplo, virou um problema tão grave na China de hoje que o governo parou de divulgar as estatísticas. Então, tem muita coisa que pode dar errado nesse modelo de desenvolvimento chinês. Deixa eu trazer aqui Tem uma coisa que o Santoro falou, além da versão chinesa do pai rico, neto nobre, filho pobre, filho nobre, neto pobre, além dessa versão chinesa, tem uma observação sobre que vocês estavam falando. Algum dos aspectos que torna os Estados Unidos a potência formidável em que eles se tornaram no pós-Segunda Guerra está diretamente relacionada, por exemplo, às portas escancaradas para cérebros. A quantidade de físico, a quantidade de engenheiro, a quantidade de gente que deixou a Europa pós-Segunda Guerra na direção dos Estados Unidos para as universidades, entendeu? Johnny von Neumann, Einstein, você sai ali, tem uma legião, a quantidade de dinheiro que o Estado americano investiu em ciência dura, em física, em química, em biologia, tipo ciência de laboratório, não é ciência aplicada, ciência de laboratório, que depois foi ser aplicada, que depois foi virar foguete indo para a Lua, que depois foi virar microcomputador, que depois foi virar baterias absolutamente espetaculares que deixam nossos aparelhos vivos e funcionando durante um dia inteiro. Tudo isso está ligado a uma lógica, Carlos, que a universidade leva dinheiro do Estado americano. O Estado cria uma baita de uma infraestrutura. O Estado promove o comércio do país no mundo. O Estado abre o mundo para que pessoas de toda sorte entrem. Os PhDs, os grandes físicos, os potenciais prêmios Nobel e, evidentemente, também os alfaiates judeus, os alfaiates italianos, né? Os poloneses pobres, os irlandeses pobres que vieram da fome e da batata. O país sempre soube se reinventar e atrair injeções. Eles sempre foram um país essencialmente aberto. E essa abertura produziu vários ciclos de renovação cultural, de sofisticação cultural americana, na ciência, na tecnologia, nas artes, em tudo. Os Estados Unidos são um produto direto, e você pode, por favor, discordar de todas as premissas que eu estou trazendo, mas a minha impressão é de que os Estados Unidos são um produto direto do fato de que, no século XX, eles se consagraram como o país mais aberto ao mundo em todos os sentidos que teve. E isso trouxe a resposta que são os Estados Unidos no pós-guerra, que é uma economia absolutamente fantástica. A impressão que eu tenho do Trump, eu entendo o argumento que você fez, que é esse argumento de... O público que votou no Trump espera do Trump este tipo de postura que ele está tendo. O problema é o seguinte, talvez esse público não compreenda isso, mas o que faz do país, dos Estados Unidos, esse país com esse dinamismo econômico que você pode nascer pobre e ir lá para... Está diretamente ligado à capacidade de abertura que o país sempre teve. É contraditório isso. Eu concordo inteiramente com você. O risco que essa gestão do Donald Trump traz para os próprios Estados Unidos e para essa visão é colocar isso em xeque. Mas o que eu estou tentando trazer aqui, talvez até por uma dificuldade de formulação, porque é muito novo isso, eu acho que os Estados Unidos passa hoje, talvez, por uma mudança no seu sistema de crenças, certo? Então, assim, essa visão dos Estados Unidos competitivo... Essa visão liberal.
talvez não faça mais sentido para um conjunto importante de atores políticos e agentes econômicos americanos, entendeu? Que, de certa forma, comece a vislumbrar um novo arcabouço institucional mais compatível com proteção, com barreiras de segurança e essas instituições que fatalmente serão criadas nessa gestão Trump, elas vão estar em xeque sobre a capacidade dos resultados, dos outcomes, serem consistentes com essas novas crenças. Eu acho que tem certas conjunturas críticas em que os sistemas de crença de um determinado povo ou sociedade podem mudar. Então, você está correto quando descreve muito bem os Estados Unidos do século XX, mas talvez essa visão dos Estados Unidos do século XX não seja mais compatível com a realidade atual. Eu acho que talvez um novo sistema de crenças esteja a caminho, esteja em disputa, né? Então, normalmente, sistemas de crenças conseguem perdurar quando as instituições que são desdobradas a partir dessas crenças entregam os resultados esperados. Mas, aparentemente, os resultados não entregues por essa ideologia, ou esse sistema de crença dominante que você descreveu muito bem, não esteja entregando mais. E talvez por isso é que Donald Trump voltou para a presidência, né? Então, Donald Trump não está, de certa forma, como um peixe fora d'água, como a gente tenta interpretar, como um cara escatológico, esdrúxulo, mas talvez ele esteja espelhando exatamente o que esse conjunto de atores políticos e agentes econômicos estão esperando dele. Se isso vai dar certo ou não, provavelmente não. Eu torço que não dê. Mas o grande lance é que o que eu estou percebendo é que existe esse conflito mais macro de visão de mundo, de interpretação de como as coisas devem funcionar. E essa visão liberal perdeu terreno. Talvez para o azar do mundo, né? O azar do mundo. Mas talvez essa nova elite política que se torna cada vez mais dominante nos Estados Unidos, ela está sincronizada, vamos dizer assim, com essa visão de mundo mais protetora, menos competitiva, menos dependente do comércio internacional para inovar. Eles acreditam que podem inovar por eles mesmos. É a crença de que os Estados Unidos se bastam. Se isso vai dar certo ou não, a gente tem que esperar. Mas eu acho que o que está em disputa, em última instância, é isso hoje, né? Nos Estados Unidos e talvez no mundo, com a emergência da extrema-direita também na Europa, na França, na Alemanha, durante o momento aqui no Brasil. Quer dizer, o que, em última instância, esse crescimento da extrema-direita está sinalizando para o mundo não é simplesmente a chegada de pessoas completamente esdrúxulas no poder. Não, são pessoas que estão verbalizando, que estão construindo uma certa crença que pode ser que esteja colocando em xeque essa visão ocidental que nós crescemos e admiramos, né?